gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, me pediram bastante, então eu vou falar com vocês sobre a questão da minha primeira gravidez. Eu não tenho vídeo, não tenho foto, né, de quando eu descobri e tal, mas eu vou tentar resumir para vocês. Eu tive uma gestação em abril de 2012, que infelizmente eu acabei perdendo, que era a gestação dos gêmeos. Essa gestação acabou sendo interrompida com 15 semanas, que foi quando fizeram o corretagem, porque falaram que os bebês já tinham falecido, já tinha saído quase tudo, que era só sujeira que tinha no meu útero, e no fim não era bem isso, né? Mas fazer o quê? Aí me encaminharam pro médico, né, pro ginecologista. Eu fui no ginecologista e ele pegou e falou pra mim tomar anticoncepcional durante 6 meses a 1 ano. Que não era pra mim engravidar antes disso. Beleza, eu peguei, né, e falei, doutor, mas com ciclo 21 vai ser tira e queda, porque ciclo 21 não funciona pra mim. E ele falou assim, não, ciclo 21 é seguro e tal. Então eu acabei cedendo e tomando o ciclo 21. Isso eu comecei a tomar em maio, né, que foi quando veio a primeira menstruação. Em junho eu passei um pouquinho mal, mas veio a menstruação, então não dei bola, veio no final de junho. Quando foi dia 5 de julho, eu tive um sangramento, um pequeno sangramento. Ali eu creio que tenha sido a anidação. Passou, veio agosto, nada. Fiz exames, nada. Esperei. Quando deu exatamente 20 dias de atraso, que foi bem certinho, no dia do meu casamento no civil, eu fiz o exame e deu positivo. Quando deu positivo, eu já estava de 2 meses. Eu estava de 8 semanas. Daí, dali em diante, foi os tratamentos, né? O médico me assustou bastante antes de me engravidar, então eu tava com muito medo. Quando eu fui no médico, ele daí me tranquilizou. Começou os exames, vitamina, eu tomei tudo certinho. Só que quando chegou na nona semana, né? Uma semana depois que eu descobri, eu comecei a ter muito enjoo. Nada parava no meu estômago. Eu vomitava de manhã, de tarde, de noite. Era eu comer, eu tava vomitando. E eu trabalhava nessa época como menor aprendiz, né? E foi bem difícil pra mim, foi bem complicado. Eu sentia muito calor e muito cansaço. Então o que acontecia? No dia tá frio. Eu tava sem blusa, às vezes chovendo, eu sem blusa. E eu ficava, tipo, uns 15 minutos de pé já me dava vontade de sentar. Então ficou muito complicado. E eu trabalhei a minha gravidez inteira. Só que daí, em dezembro eu peguei férias, né? Porque como eu era menor aprendiz e tava pela guarda, eles entraram em férias, eu também ganhei férias. Aí fiquei de férias em dezembro. Daí em janeiro eu voltei. E em fevereiro o médico me afastou de novo. Daí eu fiquei fevereiro afastada por ele, março afastada pelo INSS. Em abril começou em março começou minha licença maternidade. Em fevereiro eu fiquei afastada pelo INSS. Aí começou minha licença maternidade em março e até julho. Então eu passei bem mal durante a gravidez. A minha pressão, quando chegou nas 20 semanas, ela começou a dar umas aumentada. Então o médico começou a fazer uns exames lá para pré-eclâmpsia.
mas sempre dava normal os exames, né? Pois bem, daí chegou, né, eu deveria estar com umas 34 para 35 semanas. A minha pressão estava muito alta, o médico decidiu me mandar para o alto risco, porque a minha gravidez já era de risco pela idade, porque eu tinha 16 anos na época, né? Então ele me mandou para o alto risco. Só que no alto risco, eles não... Então, daí no alto risco, eles fizeram alguns exames, repetiram exame, fizeram umas ultrassom. Aí me mandaram no hospital para fazer uma ultrassom lá, que só tinha lá na época. Eu fiz, que é a ultrassom Doppler, né? Que é para ver a circulação sanguínea e oxigenação do cordão umbilical e do cérebro do bebê. E da placenta também. Então, fiz. Aí, quando foi em março, eu fiz uma ultrassom com um doutor particular, né? E deu que eu estava de 37 semanas. 37 para 38. No caso, eu já estava perto de ganhar. E deu nessa ultrassom também que minha data provável era dia 20 de março. Beleza, daí eu passei pro alto risco, tudo e tal. E o bebê tava com grau 3. No caso, a minha bolsa já não, né, o organismo dele já não tava recebendo tanta alimentação minha. Ele já tinha parado de se desenvolver ali. Então, pouco ele engordaria ou cresceria ali dentro. Pois bem, foi indo, eles falando, não, é pra você ganhar só 23 de abril, só 23 de abril, e foi indo, e a gente lutando com a questão do ultrassom, tudo, e nada. Quando chegou na semana do dia 11 de abril, no começo da semana, eu lembro que eu fui fazer a consulta no alto risco, e eles olharam, né, pra minha cara e pra cara da minha mãe, e colocaram que minha pressão tava ótima, colocaram que eu não tinha engordado, colocaram batimento fetal do bebê, fizeram tudo sem pôr a mão em mim, ou seja, sem me examinar, sem escutar o coração do nenê, sem nada, eles colocaram lá tudo. Aí foi onde a gente acabou ficando preocupado, né, se revoltou e procuramos o médico que tinha feito a minha ultrassom, o mesmo que tinha falado que o bebê era para março. Ele falou bem assim pra minha mãe me levar numa quinta-feira, que era dia 11 de abril, né, de 2013, levar eu lá no hospital que ele trabalhava, que ele ia me ver, só que era pra me levar em jejum, que qualquer coisa já ia pro parto. Eu cheguei lá, eu tinha 4 dedos, quase 4 dedos de dilatação, mas eu não tinha dor, eu não tinha nada. E o médico falou que provavelmente eu nem iria sentir a dor, né? Que até então não tinha contração, né? Só tava dilatando. E tava passando muito da hora. O meu filho tava com batimento abaixo de 100. Então eles me mandaram para uma cesárea de urgência, de emergência. Eu entrei, era 7 e pouco da manhã quando eu dei entrada no hospital. E daí eles me internaram, me punharam soro, fizeram cardiotoco, mandaram eu pro banho. Daí eu voltei quando foi... Eu não faço ideia que horas que eu entrei na sala de parto. Mas quando foi 9h21 da manhã do dia 11 de abril de 2013, Arthur nasceu com 3,720 kg, 51,5 cm,
E infelizmente ele nasceu roxinho, não respirava direito, tiveram que fazer ressuscitação para fazer ele voltar, né? Porque o coração dele não estava batendo direito. Mas foi tudo bem rápido. Quando eu saí lá da sala de parto, depois que eles fecharam a minha cesárea, que eles costuraram, que eles colaram, etc e tal, né? Eu saí, ele já estava nos braços do pai dele, já estava bem, já queria mamar, só que assim, eles deram leite para ele na luva antes de mim sair. E toda vez que ele apresentava que ele não ia mamar no peito, eles iam apoiar na luva leite para ele mamar. Daí o que aconteceu? Ele não quis mamar o peito, ele não aceitou, ele fazia ânsia de vômito, o meu bico era invertido, então ele não sugava, sabe? Não teve jeito. Por milagre de Deus, a gente conseguiu sair do hospital com 3 dias, né, 72 horas. A gente conseguiu sair do hospital, mesmo sem ele mamar. O exame de glicose dele acabou dando um pouco alto, porque eles tinham recém dado leite na luva, né, pra ele. Então a gente conseguiu sair, sem fórmula. Mas a gente chegou em casa, óbvio, né, a gente já passou pra fórmula. Eu continuei tentando, mas infelizmente não deu certo. Não consegui amamentar. Passamos pra fórmula, daí começou a ressecar o bebê. Ele passava dias sem poder fazer cocô. Aí eu peguei e optei por passar pro leite de vaca. E ele se deu bem com leite de vaca. E mamou leite de vaca sempre. Desde uns 20 dias de vida até agora só leite de vaca. Ele nunca mais tomou fórmula, né? Ele não gosta muito de leite em pó. Bem difícil quando a gente tava ganhando, né, do município leite em pó, e ele não era lá de vez em quando ele tomava. Então assim, gente, meu primeiro filho foi difícil, foi complicado. Basicamente ainda não posso dizer que estava bem planejado. Claro, a gente tinha planejado gêmeos, então quando a gente perdeu os gêmeos, a gente pensou que não ia engravidar tão cedo. Então ele veio de surpresa, mas não que ele não tenha sido desejado, porque ele foi muito desejado e até hoje é muito amado e sempre vai ser, né? Então essa é a história do parto do Arthur, o meu relato de gravidez e parto. E sim, quando eu recebi a notícia, eu fiquei em êxtase, eu estava muito feliz, porém, né, tem sempre porém, logo depois que passou aquela animação, eu comecei a ficar com muito medo, eu senti muito medo porque o médico tinha me assustado muito que podia dar ruptura, que eu podia perder o útero, que não sei o que, por causa da corretagem. Então eu falo com todas as palavras do mundo, para quem passou por uma corretagem, né? Se você, o médico olhar para você, se você for de maior, claro, né? E você puder optar, pedir para ele que você quer fazer essa limpeza do útero, né? Após o aborto retido, o mais natural possível, eu te aconselho a fazer isso. Não aceitar uma corretagem, porque a partir da hora a corretagem, eles põem eles raspam o útero, sabe? Então fica a camada muito fina do útero e é muito perigoso para infecção, perigoso numa gravidez da ruptura. Hoje em dia, né, eu sei bem os riscos que eu corri na época, com tudo que eu tava tomando remédio, então eu não tenho muito como falar assim, foi minha culpa, né? Na realidade, podia ter
prevenido um pouco mais, né? Porque eu sabia que o remédio não ia fazer efeito. Mas eu confiei na palavra do médico que era um remédio seguro e acabei acreditando. Então, fazer o que, né? Mas, assim, então, da minha primeira gestação, né? Que foi dos gêmeos que eu perdi, que eu tive o retagem, eu tiro assim, eu recomendo não fazer retagem. Tentar ser o mais natural possível. Já tive outros abortos, né? Mas eu vou contar mais no decorrer da minha vida de tentante na época da Eloá, né? Que foi ano retrasado. Eu vou contar pra vocês certinho em outro vídeo. E da gestação, o que eu posso dizer? Que ser mãe é maravilhoso. Dá trabalho. Dá bastante trabalho, tá? Mas a gestação é uma etapa da vida, um momento da vida maravilhoso. Só quem passa sabe. Claro que tem as mães que sofrem muito, né? E muitos problemas e tal durante a gravidez, então não aproveitam muito. Mas para quem tá tentando ou que recém descobriu gravidez, eu digo uma coisa: aproveite cada segundo, porque depois que passa, fica a saudade. E eu tenho muita saudade. Eu tive 3 gestações perfeitas até o fim. E eu tenho muita saudade dessas 3 gestações, né? Porém, já respondendo uma pergunta que me fazem, não, eu não pretendo ter mais filho. Eu pretendo me cuidar até eu conseguir um dinheiro bom. Aí, quando eu conseguir um dinheiro bom, né? Já que eu tenho alguns métodos anticoncepcionais, eu não posso fazer uso. Um deles é os comprimidos e injeção, eu só posso usar o que o médico recomenda. DIU eu tenho alergia, então não adianta eu tentar, que eu não vou conseguir usar. Camisinha me dá alergia, então não adianta, que eu não vou conseguir usar. Eu até tento, né? A gente se prevenir na camisinha, mas agora eu vou voltar pro anticoncepcional. Então eu pretendo mais pra frente tentar fazer a minha laqueadura. Laquear. Que eu não laqueei na gestação por medo. Porque os riscos da laqueadura pra mim naquele momento eram muito mais altos do que uma gestação nova. Hoje em dia já não. Hoje em dia uma gestação nova é muito mais perigoso pra mim, caso o meu problema de saúde. Mas também meu problema de saúde eu vou contar pra vocês o meu diagnóstico mais pra frente, porque ainda eles precisam fechar exatamente 100% pra dar certeza pra gente. Tá bom? Então foi isso. Até o próximo. No próximo eu vou dar um relato da gravidez da Priscila. Beleza? Tchau.